e dessa vez para discutir um tema super atual e bastante polêmico, que é o tema do letramento. Letramento, letramentos ou multiletramentos? Ah, isso tem uma longa história. E eu começo mostrando para vocês uma imagem bem interessante de uma aldeia, uma tribo supostamente simples, mas que a gente vê uma situação muito interessante na convivência entre o viver, o ensinar e o aprender. Vejam, por exemplo, aqui no centro da tribo, bem no centro, tem um homem com as mãozinhas levantadas, rodeada por crianças, e eu posso imaginar que esse é o chefe da tribo, contando as histórias do seu povo. Do lado tem uma mulher, uma adulta, cercada por crianças, e eles estão fazendo potes de barro, e eu posso imaginar que isso seja uma aula de artes, de trabalhos manuais, fazendo os potes com os quais você vai buscar água amanhã no rio. E aqui no canto à esquerda, nós temos dois adultos cercados de crianças também, com arco e flecha, e eu posso supor que isso seja uma aula de caça. A caça que você vai comer hoje à noite. Então vejam que situação interessante. As cenas de vida, ensino e aprendizagem estão difusas por toda a imagem e mostram a aproximação entre o ensinar, o aprender e o viver, de tal forma que os alunos aprendem necessariamente de uma forma contextualizada, porque você aprende caçar caçando, significativa, porque você vai caçar hoje a comida que você vai comer hoje à noite, né? E afetiva, porque você vai aprender com o chefe da tribo, que é o seu avô, ou com a mãe, que vai ensinar trabalhos manuais, né? E nesse caso, os professores nem precisam falar para os alunos, silêncio, porque aqui no canto direito, se você falar é uma cena de pesca, bom, se vocês fizerem barulho, os peixes não vêm e a gente não vai conseguir pescar. Isso é bem interessante para a gente pensar a naturalidade com que a educação poderia acontecer, mas os tempos mudaram, né? E com a mudança do tempo, né, o ensino passou a ser uma atividade especializada, mas tão especializada, que acabou se apartando, se afastando da escola. Então, o que a gente vê aqui nessa imagem, por fora, né, é uma cidade cheia de arranha-céus, de modernidade, e dentro da redoma, aquela escolinha que, de tão especializada, parece que parou no tempo. Essa problemática da escola, né, explica por que agora nós temos problemas de aprendizagem. Porque os alunos não conseguem romper com essa redoma e transitar e perceber que as coisas que eles aprendem dentro da escola têm a ver com as coisas do mundo. Foi daí que veio, é dessa problemática que nasceu justamente a concepção do letramento. Vou apresentar para vocês uma forma mais lúdica, se vocês me permitirem uma pequena brincadeira, de como isso acontece. Eu posso fazer a seguinte pergunta: o que significa aprender a ler e escrever no mundo de hoje? Até que ponto que a língua escrita está aprisionada nessa redoma? E para falar disso, se vocês me permitirem a pequena brincadeira, eu vou trazer a personagem Mafalda, da tirinha do Quino, né, que está na escola, supostamente aprendendo a língua, dentro dessa redoma, e a professora, bem intencionada, querendo ensinar a ler e escrever, a professora diz: minha mãe me mima, minha mãe me ama, amo minha mãe. A Mafalda vem, se aproxima da professora e fala: parabéns, professora, pelo visto a sua mãe é ótima. Volta e fala: agora, por favor, ensine para a gente coisas mais interessantes. O que a Mafalda tá pedindo? Do que ela está falando? Ela está justamente reclamando de um ensino que não conversa, que não dialoga com a linguagem do seu tempo, com os propósitos da língua. Uma língua fechada em si mesmo.
A Magda Soares diz exatamente isso, que um termo novo aparece quando a gente tem novas necessidades e quando a gente precisa rever as velhas práticas. Então, afinal de contas, o que é letramento e como que ele se relaciona com a alfabetização? No começo, na década de 90, muitos pesquisadores falavam de letramento, mas com diferentes sentidos. E foi a Magda Soares, professora da UFMG, né, lá em Minas, que veio para botar ordem na casa, definindo claramente o que é letramento e o que é alfabetização. O que ela diz é que alfabetização e letramento são duas coisas intrincadas, relacionadas, mas ela define da seguinte forma: a alfabetização é a ação de ensinar ou aprender a ler e escrever. É você ensinar o domínio do sistema, é você ensinar as regras do sistema. Isso é importante? Claro que é. É fundamental, mas já não basta no contexto da nossa sociedade. E aí veio o conceito de letramento, intrincado com a própria ideia da alfabetização. A Magda Soares diz que é um estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a língua escrita. Essa ideia do estado ou condição é fundamental porque ela mostra o quanto que o processo de letramento é transformador do sujeito e transformador na relação dele com o seu mundo. Outra ideia importante são essas duas palavras do cultiva e exerce. Cultiva no sentido de que o sujeito vai atrás das práticas de leitura, ele se torna um leitor, ele vai atrás das práticas de escrita, e exerce no sentido de que ele responde aos apelos do próprio mundo letrado.